O que movia os artistas antigos enquanto criavam as primeiras imagens dos heróis modernos? Quando mostravam Alexandre lutando, cavalgando e caçando. Quando eles fundem o Colosso de Rhodes, que afinal de contas foi feito por um pupilo de Lisípos e que não passava de uma propaganda de 33 metros do mais novo homem. Vá para as grandes cidades orientais construídas pelos generais de Alexandre e seus sucessores, feitas numa era helenística, e vão entrar no mundo das 7 maravilhas. Ande por essas mesmas grandes cidades e vai andar pelas mentes dos primeiros povos modernos. Estou indo pela estrada de Pérgamo, uma das maiores cidades do Oriente Helenístico. Estas cidades eram completamente incríveis. Entre outros tesouros, elas tinham exemplos de todas as 7 maravilhas, de estátuas de colossos, a tumba dos fundadores. Pérgamo, no caso específico do farol, não precisava dele, é claro. Nem estava perto do mar. Mas tinha sua própria maravilha tecnológica, que era um sistema de canos de 53 quilômetros que trazia a água gelada do topo das montanhas para o coração da cidade. Era uma verdadeira maravilha tecnológica. Isso aqui é apenas parte do escoamento. Foi um rio que eles desviaram. E olha, tem o nome do oleiro. Ainda está aqui no cano. Então, esse helenismo, esta era do helenismo, as pessoas não dão muito valor a ela, nem a palavra helenismo. É pejorativa, significa mais ou menos que nem os gregos. Mas pensa na história antiga. Normalmente nos dizem que o princípio do mundo moderno começa no período clássico. Com isso, eu falo de 2 coisas. Por um lado, significa os gregos antigos sábios como corujas em suas lindas togas brancas, construindo o Partenon, tendo lindos pensamentos e geralmente rodando pelas ilhas da Grécia. Por outro lado, algumas centenas de anos depois, os romanos aparecem muito mais interessantes, muito cruéis, adoravam dar uma festa e jogavam até alguns cristãos para os leões. Entre essas 2 prioridades, no entanto, está o helenismo. E este é realmente o coração das 7 maravilhas. O helenismo é a primeira idade moderna. As 7 maravilhas, afinal, são uma gama de aspirações e conquistas e de imaginações humanas. Essa era helenística é a primeira de economia monetária. Foi a era que deu a Roma o seu ímpeto e começo. E viria também no Oriente, depois de algumas centenas de anos, o nascimento do cristianismo. A grande riqueza da cidade de Pérgamo podia ser vista a 80 quilômetros de distância na planície. Era uma grande coluna de fumaça negra que saía do meio desse edifício. Este era o grande altar de Pérgamo, o lugar onde todos os animais eram abatidos para a população comer. A fumaça, é claro, eram seus ossos e nervos sendo queimados, oferecidos nos altares dos deuses, e a fumaça subia séculos após séculos sobre a cidade consumidora. O altar não existe mais. Foi arrancado do morro de Pérgamo, na Turquia, em 1870 por um engenheiro de estrada de ferro alemão e levado para a Europa. Isso, então, foi o que eles reconstruíram em Berlim. Eles começaram a fazer isso mais ou menos 180 anos antes de Cristo. Se tivesse sido 50 anos antes, certamente seria uma das 7 maravilhas, muito famoso. Como está, só foi acabar na Bíblia como o trono de Satã. É claro que é isso que as pessoas vêm ver. O magnífico friso que seguia em torno de todo o prédio. Ele conta uma história. Conta a história de como os deuses, essas figuras maravilhosas, implacáveis e autoritárias, lutaram contra os gigantes que costumavam mandar no mundo e venceram. Os gigantes são perdedores, estão contorcidos, estão em agonia. São realmente a raiz da arte moderna, tudo de Francis Bacon até Robocop. E alguns se parecem com esse homem. Olhe para ele, é Alexandre.
Sua cabeça está meio virada, sua boca um pouco aberta, o cabelo desarrumado. Ele é um herói humano preso nas mãos dos deuses e ele está sofrendo. Aqui, o mundo que fez as 7 maravilhas não está listando suas conquistas, apenas nos contando do esforço brutal para conquistar. Parece que você está numa arena romana observando gladiadores e animais selvagens se matando. Os nervos estão no limite máximo. Os drapeados escorrem em torno das figuras como fogo. Aqui está Hélios, o mesmo deus do Colosso, levando com furor sua carruagem através do céu. O Colosso de Rhodes ficava em algum lugar entre esse furor e a imagem de Zeus esculpidas por Fídias. Como seria de verdade? No mar escreveu Filos Bizâncio. No mar está a ilha de Rhodes que o sol trouxe para a luz. Aqui, dizem os antigos escribas, ficava o grande Colosso, o segundo sol, face a face com o primeiro. Foi feito em 280 a.C. pelo escultor Caras, um dos pupilos de Lisípos. Embora tenha caído depois de apenas 60 anos, dizem que as ruínas eram tão impressionantes quanto ele. Finalmente, a estátua caída foi quebrada por soldados árabes e vendida na Síria como sucata. Nos tempos modernos, ninguém viu traço dela. Acadêmicos clássicos dizem que estátuas como as do Colosso normalmente ficavam ao lado de um templo. Em Rhodes, o templo de Hélios ficava em cima de um monte no meio da cidade, mas não encontraram nenhum traço do Colosso lá. Mas eles descobriram uma única pista vital. Muralhas enormes da época do Colosso, indo da cidade e descendo para o porto. Isso prova que os portos de Rhodes são muito artificiais. Quer dizer que a figura colossal pode ter sido construída no final dessa muralha do porto, assim como em outros portos antigos feitos pelo homem. O Colosso não poderia estar colocado na entrada do porto, como mostram as figuras. Teria que ter 400 metros de altura para isso. E nem o metal, nem a pedra de uma estátua gigante dessas poderia aguentar uma pressão dessas ou a força dos ventos de inverno. Hoje, a fortaleza medieval de San Nicolas fica no final da muralha do porto. Metade dela é feita de alvenaria antiga. Sabe, a coisa mais interessante nesta pequena fortaleza são esses blocos de mármore. Se você olhar para eles bem de perto, vai ver que foram a princípio cortados por escultores gregos antigos do tempo do Colosso de Rhodes. É claro, o povo medieval os recolheram e os reusaram por toda parte. Este aqui, por exemplo, tinha um grande buraco nele para receber as tábuas de uma ponte. Mas a coisa mais interessante desses blocos é que eles não são quadrados. Eles são segmentos de um círculo de 17 metros e cada um deles tem uma curva bem sutil. Então, 17 metros é a dimensão exata desta pequena torre no centro da fortaleza. Então, o que está parecendo que aconteceu aqui é que o povo medieval pegou um prédio antigo, talvez construído desde as fundações, e jogaram todas essas pedras antigas em cima. Estas pedras podem ser fragmentos da própria base do Colosso de Rhodes. Qual era a aparência do Colosso verdadeiro? E como ele foi feito? Filo, que viveu na época em que o Colosso estava ainda em pé, diz que foi construído como uma casa. Fragmentos de outras estátuas gigantes mostram que elas eram construídas com tanta técnica como os Zeus de Fídias, pedaço por pedaço, com estruturas de ferro e pedra.
A pele do colosso foi moldada em folhas de bronze.